Poucas pessoas se dão conta disso, mas a simplicidade é libertadora. A simplicidade liberta, uma vida simples liberta, ideias simples libertam, pensamentos simples libertam. Enquanto que a complexidade aprisiona, amarra, ata o ser humano às contradições da mente. Mas quando falo de simplicidade, não me refiro à mediocridade. Simplicidade e mediocridade não tem nada a ver. A simplicidade tem, na verdade, uma profundidade. E a complexidade, ela não é profunda. Muitas pessoas acreditam que, ao serem complexas, estão sendo profundas. Não. Na própria complexidade existe uma superficialidade, existe ali uma pobreza, existe uma esterilidade daquele que não consegue ir adiante, que não consegue transcender aquelas ideias mais cotidianas. E daí força a barra numa masturbação mental constante, acreditando que isso seja um aprofundamento. Não, isso é um enterrar-se. O ser humano se enterra em suas ideias confusas e acredita que está sendo profundo. Não existe profundidade ali, mas superficialidade, mediocridade, pobreza, miséria e, por fim, dor e sofrimento, porque a dor e o sofrimento resultam desta vida estéril, desta vida complexa e complicada. Então, se o ser humano quer se libertar nessa vida, se ele quer ser um pouco mais livre, deve buscar a simplicidade, sendo que esta não é mediocridade. Quando falo simplicidade, me refiro à espontaneidade do espírito, por meio da intuição. Não há coisa mais simples do que uma intuição. E ao mesmo tempo não há coisa mais profunda do que a intuição, porque a intuição vem das profundezas. E quando a mente não atrapalha, quando não existe o cultivo unilateral do raciocínio, quando o canal está aberto para que a intuição possa se manifestar, ela flui simplesmente, de forma natural e espontânea. E existe nisso uma riqueza, existe nisso uma criatividade, uma originalidade, uma autenticidade. Tudo isso leva o ser humano a ter uma nova percepção da vida, uma percepção oxigenada, uma percepção viva da vida. Porque nesta complexidade mental as pessoas têm uma percepção morta da vida. A vida se torna um cadáver. Por isso o caos da vida moderna, por isso as contradições da vida moderna, porque tudo que a mente consegue gerar, quando por trás dela não está um espírito ativo e desperto, são as contradições. Porque a mente é contraditória, porque as coisas aqui na matéria grosseira mais densa são contraditórias. Porque tudo é tão contraditório hoje? Porque a maioria esmagadora das pessoas está apenas na mente, e a mente fica se masturbando com suas ideias, com seus pensamentos, atira para todos os lados, e daí surge este fogo cruzado de ideias, pensamentos e debates estéreis. Isso é a contradição, e isso cansa. Isso, com o passar do tempo, desgasta o ser humano. Por isso as pessoas estão tão cansadas hoje, por isso a vida anda tão extenuante, por causa deste excesso de mente. O espírito foi soterrado, ele já não é mais ouvido pelas pessoas, porque se tornaram descrentes. A maior parte das pessoas é hoje descrente em relação a coisas mais elevadas. Por isso, o ateísmo, por quê? Porque as religiões queimaram o filme de Deus com sua complexidade mental, com os seus dogmas, com o seu enrijecimento, com a sua falta
de fluidez. Então tudo vem contribuindo para que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus. As religiões, esta ciência materialista, não que a ciência seja um problema, mas onde os cientistas estão presos à mente, a ciência se torna pobre, reduzida, reducionista. Isso afasta os seres humanos da luz espiritual, porque acaba direcionando a cabeça dos indivíduos, das pessoas, apenas aqui para a matéria grosseira mais densa. Essa ciência materialista dos dias atuais não ajuda em nada. A mesma coisa com essa filosofia materialista, é apenas um remoer de ideias, pensamentos, conceitos. Não se sai mais do lugar, falta a vida, falta intuição para os filósofos, falta intuição para os cientistas, falta intuição para os sacerdotes das religiões, falta intuição para os políticos, falta intuição para os artistas dos dias atuais, falta intuição para os produtores de conteúdos na internet. E por que falta essa intuição e por que essas pessoas não têm intuição, que apostam tudo na mente? E daí essa mente a 1000 por hora, sem intuição a fundamentar a sua atividade, gera todas essas contradições, este cansaço, todas essas loucuras excêntricas de uma mentalidade ultrapassada, por mais moderno que tudo isso possa soar diante desta humanidade superficial. As pessoas precisariam hoje, mais do que nunca, parar primeiro, respirar fundo, olhar para o seu entorno, sentir a decadência de tudo o que está aí, dar um passo para trás e reverem seus pontos de vista até então empregados e utilizados. E isso somente se pode fazer em espírito, por meio da intuição. E quem vem a promover este despertar, esta parada, para depois retomar novamente a caminhada, passa a fazer uso em sua vida de uma simplicidade, de onde depois surge a originalidade, a autenticidade, porque a originalidade e a autenticidade estão nesta simplicidade do espírito, que simplesmente se manifesta, que traz coisas novas através da sua vibração e da sua fluidez. Isso é autêntico, isso é original, isso faz a diferença. Enquanto que ficar apenas na mente é mais do mesmo, isso puxa apenas para baixo, isso produz apenas coisas viciadas e viciantes, isso impede de olhar para além dos condicionamentos deste mundo vazio, condicionamentos que são produzidos pelos próprios seres humanos por causa do excesso de mente. Assim, as teorias são castradoras, as ciências são castradoras, as religiões são castradoras, a política é castradora, as ideologias, praticamente tudo é castrador hoje, praticamente tudo castra as pessoas, impedindo-as de dar origem a coisas mais decentes, coisas mais puras, sensíveis, leves e originais. Falta justamente esta simplicidade. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, inúmeras vezes chamou a atenção para a simplicidade. Como Cristo em seu tempo já disse que os seres humanos deveriam ser como as crianças. Falta ao ser humano justamente resgatar a sua criança interior. Nós, seres humanos, temos que crescer, temos que nos desenvolver, mas precisamos manter a sensibilidade e a sinceridade de uma criança. Uma criança natural, não falo das crianças
hiperestimuladas, essas crianças que já são logo desviadas do caminho desde pequenas. Falo de crianças naturais, crianças que brincam como crianças, crianças que têm contato com ambientes saudáveis. É nesse sentido, crianças assim são saudáveis, crianças assim sentem de longe a mentira, crianças assim têm uma sensibilidade para ver quem é quem. E é justamente esta sensibilidade de criança que não se deixa enganar, que nós, adultos, precisamos preservar ao longo da vida. Precisamos cultivar, precisamos manter em atividade dentro de nós. Sem essa sensibilidade infantil, nos tornamos adultos estúpidos, arrogantes, imbecis, cegos diante da vida, incapazes de viver de forma consciente. Uma criança natural é muito mais consciente do que um adulto que está apenas na mente, por mais estudado que ele seja, porque às vezes aqueles que são os mais estudados e intelectualizados são os mais cegos, porque são complexos em demasia. Tudo é complicado na mente dessas pessoas, tudo complica ainda mais as coisas, as situações, os eventos. O ser humano se afastou da naturalidade da vida por causa deste cultivo unilateral do raciocínio. Foi este excesso de raciocínio que soterrou o espírito, que roubou do ser humano a simplicidade, a originalidade, a autenticidade, a decência, porque este ser humano complexo, ele é indecente, ele é promíscuo, ele é leviano, cego, incapaz de enxergar e de perceber o óbvio. Isso é fato na nossa época. A maioria esmagadora das pessoas não compreende o óbvio, não enxerga o óbvio, não consegue identificar o óbvio. O óbvio é o mais difícil para a maior parte das pessoas, porque estão aqui nestas mentes obesas, nestas esponjas mentais que absorvem tantas baboseiras e inutilidades. Isso sobrecarrega, isso atrapalha, isso impede o espírito de se manifestar, de se fazer valer. Então a simplicidade é libertadora. Se alguém quiser se libertar nesta vida e ser uma pessoa mais livre ou menos prisioneira das ilusões, faz-se necessário ser mais simples, o que por sua vez não tem nada a ver com a mediocridade. Simplicidade não tem nada a ver com o comodismo, com as facilidades de uma vida aproveitadora, daquele que se aproveita dos demais, da sua ingenuidade. Quando falo aqui da simplicidade, me refiro a uma sensibilidade que flui naturalmente, sem imposições da mente. Isso é a simplicidade. E isso liberta, isso permite enxergar, isso permite ouvir a intuição, isso permite discernir, isso permite fazer um uso consciente do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está justamente nesta sensibilidade interior, na consciência do ser humano, na intuição. Somente na intuição e através da intuição é que o ser humano é livre. Como uma criatura mental se torna um prisioneiro de si próprio, de suas mentes, de suas ideias complexas, de seus pensamentos complexos, não mentes, mas pensamentos complexos, ideias complexas. Toda essa complexidade esmagou o ser humano, soterrou. O ser humano encontra-se hoje soterrado pela sua própria complexidade mental. E é preciso se libertar disso, voltando a uma vida mais simples, com pensamentos mais simples, conceitos mais simples, porque é justamente nessa simplicidade que está a profundidade. Quando essa simplicidade flui, o ser humano se torna profundo, criativo, autêntico e original. E uma criatura mais livre, ou ao menos
menos prisioneira do que aquelas criaturas que estão apenas na mente, seguindo coisas complicadas, difíceis, extenuantes e pobres de sentido e de significado. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!